De volta com o seu Jornal Cidade. Como é bom ter você por aqui. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Mais uma vez, eu sou Leonardo Mendes. Estou por aqui para trazer informação para você, sempre com muita responsabilidade. Olha, a nossa repórter Rosiane Black bateu um papo super bacana com o vereador mais jovem aqui da nossa cidade, o Samuel Caires. Ele que está aí sempre prestando trabalhos para a sociedade e foi falar um pouquinho sobre esses trabalhos que ele vem realizando durante esses quase 9 meses de mandato aqui na cidade de Janaúba. É uma série de entrevistas que nós vamos realizar com os vereadores, informando você aqui da nossa cidade sobre os trabalhos prestados por eles para a sociedade. Na tela. Oi, Léo, tudo bem? Estamos aqui na Câmara Municipal de Janaúba com Samuel Caires. Ele que é o vereador mais jovem eleito da história de Janaúba com 20 anos, hoje atualmente com 21, e vai falar para a gente um pouco sobre a sua trajetória na política. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, Rose. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado à TV Web, TV Cidade de Janaúba, pelo espaço de estar aqui compartilhando um pouco com vocês sobre essa experiência de estar no mandato de vereador e as ações que nós temos desenvolvido. Ótimo. Fala para a gente um pouco quem é Samuel Caires. Olha, Samuel Caires é um jovem sonhador, que vive direcionado por um propósito e tem um objetivo muito claro, principalmente através da política, que é abrir espaço e caminho para que cada vez mais pessoas com uma mentalidade nova, uma mentalidade aberta, ocupem não somente o espaço da política, mas os espaços dentro da sociedade, para que assim a gente faça a diferença no nosso país e começando aqui pela nossa cidade. Em uma postagem você fala que começou a despertar para a política em meados de 2017, por volta de 13 a 14 anos. Fala para a gente um pouco sobre essa época. Então, Rose, quando alguém enxerga a gente hoje no mandato de vereador, estando vereador com 21 anos, pensa assim, ele foi candidato e já foi eleito, mas tem toda uma construção antes de nós sairmos candidatos nas últimas eleições municipais. Eu acredito que a política é um propósito, como eu disse antes, isso direciona quem sou eu, mas isso iniciou com uns 13, 14 anos ali dentro da sala de aula, quando eu me senti confrontado, vendo professores se manifestando, não de forma geral, mas alguns específicos, manifestando contra aquilo que eu carrego enquanto princípios e valores baseado na minha família. Então eu vi também que eu tinha muitos colegas que não tinham informação ali disponível e estavam sendo manipulados. E eu comecei a observar que esse comportamento não se limitava somente à sala de aula, mas à sociedade em geral. E eu vi a necessidade de começar a estudar um pouco mais sobre política, e para além da política partidária, mas a política ideológica também. E entender que aquela indignação minha, ela poderia ser convertida em informação para que as pessoas abrissem a mente. Não que naquela situação eu iria impor sobre as pessoas o que eu pensava, mas despertar para que elas tivessem um senso crítico e não moldassem o pensamento delas somente com a informação de uma pessoa, mas que elas se sentissem assim, confrontadas para buscar informação em diversos locais. E a partir desse espírito que eu acredito que eu carrego, de estar em posição de liderança, em posição de querer conversar com as outras pessoas, entender a realidade delas e buscar abrir a mente delas para pensar em um mundo de forma ampla, eu tive diversas oportunidades, começando na primeira eleição de líder de turma, participei de eleição de Grêmio Estudantil a nível estadual, quando eu estava no Instituto Federal também no ensino médio, participei ali das movimentações políticas dentro da instituição. E dentro de todo esse posicionamento, principalmente através das redes sociais, eu comecei a conhecer diversas pessoas, fiz uma rede de contatos, de amigos, que me proporcionou um cenário em que, aos 20 anos de idade, eu recebesse o convite para estar saindo candidato a vereador na cidade de Janaúba, onde a gente teve um êxito muito bacana, sendo o segundo vereador mais votado em uma primeira eleição, uma eleição totalmente difícil, uma eleição com recursos escassos, uma eleição sem ter um grupo político formado, consolidado, de uma maneira independente e autônoma, mas isso também faz com que hoje a gente tenha uma atuação aqui na Câmara que nos dá uma independência para estar desenvolvendo tudo aquilo que a gente sempre carregou até chegar aqui. São 8 meses de mandato como vereador. Como o vereador Samuel Caires enxerga Janaúba hoje como um fiscal do povo? Olha,
Eu enxergo Janaúba como uma cidade de oportunidades. Nós somos uma cidade muito rica, nós temos diversas frentes que podem ser desenvolvidas no ponto de vista econômico. A gente observa que Janaúba está em uma transformação de ter cara de ser uma cidade de médio grande porte, principalmente porque nós somos a segunda maior cidade do norte de Minas. Aqui nós temos diversas oportunidades, tanto através da fruticultura, da pecuária, de pessoas com a mentalidade jovem, do empreendedorismo. Além disso também, nós somos uma terra que nós temos um ouro, que é a energia solar, nós somos a terra do sol. Mas do ponto de vista político, eu acho que esses 8 primeiros meses, falando de forma particular em relação a Janaúba, eu tenho aprendido muito, ouvido muito, entendendo o cenário atual da política de Janaúba. Eu acredito que a Câmara Municipal, nesses 8 primeiros meses, ela tem feito um marco na história política de Janaúba, se posicionando como um poder legislativo que é autônomo, independente, que não deixa, sim, de ter diálogo com os outros poderes municipais. Mas eu cheguei aqui e eu fiquei assustado, porque eu observei que a gente não tinha um poder legislativo de fato aqui na cidade de Janaúba. Muitas das vezes a gente observava um cenário onde os vereadores ficavam apagados em detrimento ao poder executivo. Mas o poder executivo tem a sua importância, pois é ele que tem o poder de executar, mas o legislativo tem um poder fundamental. É aqui onde nós temos os poderes de fiscalizar, é aqui onde nós temos os poderes de representar a população, ser voz pela população, ter debates de ideias aqui propositivos para a cidade e, além do mais, está adequando a legislação municipal à realidade da nossa cidade. Então, eu vejo Janaúba como uma terra de oportunidades e, do ponto de vista político, nós estamos em um processo de transição para que haja a independência, a autonomia e respeito também entre os poderes aqui do município. Fala pra gente um pouco sobre suas ações e os seus projetos que você tem desenvolvido aqui na Câmara Municipal por Janaúba. Olha, aqui na Câmara Municipal eu entrei com o objetivo de ser voz pela população, representar os princípios e os valores daqueles que caminham junto conosco, que enxergam através da minha pessoa alguém que possa ser voz deles aqui. Mas eu tenho a responsabilidade hoje na Câmara de compor comissões também aqui nessa casa, a Comissão de Legislação, que é uma comissão muito importante aqui, onde nós determinamos os projetos que chegam até a casa, quais serão os caminhos que eles seguirão. Então é muito importante. Nós pegamos um trabalho junto com a assessoria jurídica, a assessoria particular nossa do gabinete, de trabalhar os projetos, de estudar, de ver o ponto de vista de legalidade dos projetos, como isso vai impactar a cidade de Janaúba. Além disso, nós temos a Comissão de Serviços Públicos Municipais, que sou membro também, de nós vermos a utilidade dos projetos que chegam até a casa no nosso município. Nós temos todo esse trabalho. Além disso, nós já temos projetos de leis aprovados aqui na nossa cidade, de minha autoria, projetos voltados para a proteção da mulher, projetos voltados para a proteção da criança e do adolescente. Além disso, nós temos levantado diversas pautas em relação à liberdade de expressão, à valorização do nosso país, em relação também à valorização de profissionais que estão na estrutura do município, que estão na linha de frente na proteção das crianças e dos adolescentes. A título de conhecimento, nós temos os conselheiros tutelares, que é uma classe dentro da administração municipal desvalorizada, sem estrutura, que estão na linha de frente pela proteção de crianças e adolescentes. Então não tem como nós pensarmos no futuro da nossa cidade, no presente, se nós não valorizarmos esses profissionais, que hoje tem um salário totalmente defasado, não tem estrutura, como eu disse. E eu, enquanto vereador, tenho a responsabilidade de ser voz para que o executivo, ou seja, a prefeitura, tenha sensibilidade de mandar esse projeto aqui para a Câmara, para que esses profissionais tenham estrutura e sejam valorizados. Samuel, a gente sabe que você foi eleito pela maioria dos votos por pessoas jovens, né? Conta pra gente um pouco sobre essa sua experiência em relação a estar do outro lado e hoje está ocupando um cargo aí de voz e vez dentro da cidade. Então, é uma ótima pergunta, até porque eu sempre gostei da política e sempre tentei me inserir dentro da política e não tive oportunidade. Talvez pela minha idade, por ser jovem, as pessoas olharem através de mim e entender que eu deveria ter uma maturidade maior. Só que eu entendo
que a maturidade ela não está relacionada à idade. Eu carrego uma responsabilidade porque eu tive que atropelar, talvez, né, algumas etapas da minha vida em relação à maturidade, por enxergar uma oportunidade, onde muitos na política dizem que o jovem é o futuro da nação, mas na verdade nós somos o presente da nação. Nós temos um lugar de destaque e eu fico muito feliz quando estou desenvolvendo o meu trabalho e desperto em outros jovens, não somente a vontade na nossa cidade, na nossa região, de serem protagonistas da política, mas também em diversos setores. Então, o jovem ele não é o futuro, ele é o presente da nossa nação. Mas nós carregamos uma responsabilidade enorme, porque todas as nossas ações, a nossa conduta de vida, ela reflete nesse olhar do jovem para a política. Engraçado que muitas das vezes o que dentro da política tentam nos acusar é por ser jovem demais. Mas isso é bom, porque significa que nós entramos aqui sem amarras, sem conchavos, né? E nós temos uma liberdade e uma energia maior para desenvolver ações. Eu falo hoje estando o vereador mais jovem da cidade de Janaúba, mas quando eu cheguei aqui, eu falei até nos bastidores com colegas, com o pessoal aqui na estrutura da Câmara, que eu vou ficar mais feliz ainda quando eu ver jovens mais jovens do que eu em relação à idade, ocupando esse espaço e entendendo, como eu disse, que nós não somos o futuro, somos o presente. Samuel, a gente vê muito nas suas redes sociais declarações de apoio ao ex-presidente Bolsonaro e ao deputado federal Nicolas Ferreira. Fala pra gente um pouco sobre seu apoio a eles. Olha, eu acredito que a política ela é feita de posicionamento. Não tem como você estar na política se você não tem posicionamento e não tem referências. O meu despertar para a política foi através do posicionamento de um deputado federal lá isolado, falando coisas que o brasileiro sempre acreditou, mas nunca teve coragem, né, de falar, que era o então deputado federal Jair Bolsonaro, que posteriormente veio se tornar presidente da República, o qual eu fiz campanha sem ter título de eleitor, muito jovem, né, sobre diversas brincadeiras e comentários, a gente estava ali fazendo campanha. E em relação ao deputado federal Nicolas Ferreira, é um amigo que eu tenho, que me incentivou a estar na política. Então, meu relacionamento com essas duas pessoas, né, está relacionado a eu ter posição, a eu ter lado e eu ter referências. Mas eu carrego a responsabilidade também de ser uma extensão da ideia do que o Bolsonaro representou enquanto presidente do Brasil e ser extensão também daquilo que representa o trabalho do deputado federal Nicolas Ferreira hoje lá no Congresso Nacional. Não somente aqui na cidade de Janaúba, mas também na região do norte de Minas, região a qual o deputado tem a nossa confiança para nós estarmos conversando com as bases, conversando com as pessoas em nome do gabinete dele e um trabalho paralelo, além da voz que ele é da gente lá em Brasília, também os recursos que são aplicados aqui na nossa cidade. A título de conhecimento, somente nesses 6 primeiros meses aqui na cidade de Janaúba, são R$500 mil revestidos, né, em emendas impositivas para a saúde do nosso município, estruturação do nosso hospital regional, que não atende somente a cidade de Janaúba, mas toda a Serra Geral e até mesmo cidades fora, né, dessa esfera da Serra Geral. E além de outros municípios da nossa região também, que em nome do deputado a gente tem entregado recursos e eu acredito, né, que nós temos a responsabilidade de ter posição, de ter referências, mas também de representar esses dois nomes. Você faz muitas visitas e manifestações também em nome deles. Fala pra gente um pouco sobre essas visitas. Como eu disse, né, nós temos a responsabilidade de ser voz. Eu me propus entrar na política para ser voz da população. E caminhando ao lado deles, caminhando ao lado do nosso movimento que iniciou na rua, se vocês lembrarem, né, as manifestações que nós fizemos até mesmo em Janaúba em 2018, em 2022, nesse espaço também do mandato do presidente Bolsonaro, nós viemos da rua. Então, é ali naquele local, é nas manifestações que nós fazemos que nós demonstramos de fato quem nós somos. E é importante, né, nós vivemos em um momento muito delicado da história do nosso país, onde as pessoas elas têm medo de se manifestarem, medo de imprimirem a sua opinião, muitas das vezes por nós termos um poder que deveria resguardar a lei, mas se age de forma política em forma de tentar fazer com que a população se sinta amedrontada. Então é muito importante, eu estando na política, tendo posição e me propondo ser voz, estar sempre participando das manifestações, onde muitas das vezes as pessoas têm medo de ir e eu sou aquela pessoa ali que estou como representante delas nessas manifestações.
Samuel, e conta pra gente aqui como você enxerga hoje esse movimento que está acontecendo em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Olha, eu enxergo que é um teatro que está sendo armado ao redor do presidente Bolsonaro com a sentença já pronta de juízes que, na verdade, não têm a postura, né, de estar ali como juiz, mas sim como opositor político. Porque nós temos um cenário onde a instância máxima do judiciário do nosso país tem feito um desserviço, gerando descredibilidade da população em relação às outras instâncias que nós temos pessoas competentes que ocupam esse espaço. Mas eu acho muito curioso, né, e preocupante nós termos um cenário onde um juiz, na instância máxima, ele tem a posição de julgar, de ser vítima também e fazer parte de todo aquele processo ali. E onde quem vai julgar a pessoa do ex-presidente Jair Bolsonaro são indicados de opositores políticos. Então eu vejo que é todo um teatro armado em torno disso, de uma sentença pronta para julgar não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista político. E isso é muito preocupante, porque hoje isso acontece com o Jair Bolsonaro, mas amanhã pode acontecer comigo, com você que está assistindo em casa, independente aqui de lado político. Você pode apoiar o Lula ou o Bolsonaro, você pode ser de direita, de esquerda ou não ter lado, mas isso é preocupante para a história do nosso país, para a legislação do nosso país, para a justiça do nosso país. Porque hoje pode acontecer isso com ele, mas amanhã pode ser com cada um aqui de nós. Samuel, eleito vereador mais jovem da nossa cidade, tem alguma consideração para poder fazer para a população de Janaúba? Olha, mais uma vez eu quero agradecer ao espaço, né, que vocês estão nos concedendo. É muito importante, né, nós termos esse espaço dentro da imprensa, porque muitas das vezes nós não temos a oportunidade de chegar até a população para falar um pouco de quem somos nós, até porque a gente veio de um cenário fora da política, de todo o cenário político da cidade, e demonstrar um pouco do nosso trabalho aqui enquanto vereador na Câmara Municipal, né, fiscalizando, estando sempre atento às ações do Poder Executivo, da Prefeitura da nossa cidade, legislando, criando leis e também observando as leis que são trabalhadas dentro da cidade, mas também sendo voz e representando aquilo que a população acredita e carrega. E a minha mensagem final é dizer, né, que nós estamos sempre à disposição para ser a sua voz, para te representar aqui na Câmara e também fora da esfera da Câmara Municipal e dizer, né, que nós temos uma esperança não somente no presente, mas no futuro, não somente para a cidade de Janaúba, mas para todo o norte de Minas. Afinal, a esperança somos nós. Finalizamos então por aqui. Muito obrigada, Samuel Caires, por estar aqui falando um pouco sobre a sua trajetória na política. Muito obrigada, Léo. Olha que bate-papo super bacana aí com o Samuel Caires, muito bem conduzido por Rosiane Black, nossa repórter. Faz sempre um excelente trabalho aqui na Web TV Cidade de Janaúba. Lembrando que essa entrevista faz parte de uma série de entrevistas que serão realizadas com vereadores da cidade de Janaúba e também da cidade de Nova Porteirinha. É para deixar você muito bem informado sobre a política, sobre os debates, sobre as proposições que são discutidas nas duas casas. Não é mesmo, gente? Parabéns aí, Rosiane, e também ao Samuel Caires por estar prestando esse serviço à sociedade, esclarecendo sobre os seus trabalhos aqui na tela da Web TV Cidade de Janaúba. Olha, foi um prazer ter você por aqui com a gente. Prometo voltar aí na próxima terça-feira, trazendo muitas notícias e informações. Vem aí 7 de setembro, feriado nacional, Independência do Brasil, no próximo domingo, não é mesmo? E diversas cidades aqui do nosso norte de Minas, também da Serra Geral, estarão aí desfilando civicamente com as suas escolas, com os seus departamentos de cultura. Muito importante mesmo esse momento para o nosso Brasil, para a historicidade do nosso Brasil. Prometo voltar aí, como eu disse, na próxima terça-feira. Fiquem todos com Deus. Siga a Web TV Cidade de Janaúba nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. E, claro, faça parte dessa família maravilhosa que é a Web TV Cidade de Janaúba. Um forte abraço! Jornal Cidade. Oferecimento Colonial Agropecuária. Utilizando das principais tecnologias para a produção de carne.